Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para falar de eventos históricos, de inclusive situações que ninguém acredita e falam que é mentira, mas, segundo Daniel Lopes, não é. Não vi ainda, estou curioso, então vem comigo. Mas vamos falar das guerras, né? A gente tá Sim, com a guerra da sim, Ucrânia, sim. esse conflito no Oriente Médio. O que a gente pode aprender com essa guerra e espelhar ela com a Segunda Guerra Mundial, que é a mais recente que a gente teve? Então, como o nosso tema, a gente trata da Segunda Guerra Mundial e os super soldados e o ocultismo ali, né? Esse tema é super interessante. Já abordado, né? Desde Indiana Jones, Hellboy. Poxa, exatamente. A gente... Existia essa busca mesmo. Existia. Isso está documentado Não só pelo nazismo, mas também os Estados Unidos fez também testes psíquicos. Sim. Total. Com soldados e tudo mais. Exato. É mesmo. Vou dar o certeza. nome dos projetos todos dos cientistas e das universidades e das bases militares, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o projeto Stargate, que era para criar paranormais do exército, era no Fort Meade, né? E está muito bem documentado no livro Os Homens que Encaravam Cabras, né? O livro, não o filme. Porque encaravam cabras, que coisa específica. Então, o que aconteceu? Aí isso é anos 70, depois eu volto na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a realmente acreditar que os russos tinham espiões paranormais, por causa de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo, algumas das quais a gente vê um pouco em Stranger Things, né? Aquele tipo de coisa. Porque, vou dar um exemplo, códigos códigos atômicos que um general tinha, vazaram. Então o que eles pensaram? Pô, esse cara passou esses códigos altamente sigilosos para os russos. Até vi esse caso, né, que foram investigar e viram que esses códigos confidenciais não foram passados nada fisicamente. E a resposta que eles tiveram que era algo extrafísico, ou paranormal, ou extrasensorial, vamos colocar assim. Só que aí o que eles fizeram? Eles espionaram o cara durante um bom tempo e viram que ele não tinha comunicação nenhuma com nenhum russo ou com ninguém, que ele realmente não passou. Uma galera começou a desenvolver uma teoria que pareceu muito louca na época, que eles falaram o seguinte: olha, eu já sei como os russos roubaram esses códigos. Os espiões paranormais russos acessaram o sonho do general e roubaram através do sonho dele. Tipo Inception. Tipo Inception do Christopher Nolan. Pra você ver como é que Christopher Nolan brinca com coisa que tem fundo de verdade. Deve ser mentira, mas tem fundo de verdade, né? Então começou essa história. Aí, um cara que era o general Albert Sabelbein, que ele infelizmente falecido já, era general 3 estrelas do exército, ele comissionou um coronel chamado Jim Channon para pesquisar isso aí. Ele chegou para esse cara e falou: ó, eu vou te dar 2 anos para você se disfarçar e descobrir essa parada se é real. Aí beleza, o cara sumiu do mapa 2 anos, voltou, cabeludão, hippie, com a roupa toda estampada, paz e amor, né? Flower Power. E voltou com um documento desse tamanho chamado Batalhão da Primeira Terra. First Earth Battalion, ou Primeiro Batalhão da Terra, melhor traduzindo. Ele falou: aqui tá tudo que eu descobri, como é que faz, o que eles fazem, como é que é o protocolo e tal, é só aplicar. Aí o cara falou: pô, mas como assim? Então eles começaram a pegar alguns paranormais. O primeiro que eles usaram foi um cara chamado Ingo Swann, é o nome dele. E eles começaram a fazer umas pesquisas num negócio chamado SRI, que é Stanford Research Institute. E o físico que era o responsável era um cara chamado, tá vivo ainda, Hal Puthoff. E nessas pesquisas, que ele... Só uma coisa, o Ingo Swann, ele não era realmente alguém ligado à experiência fora do corpo, ou a chamada viagem astral, desdobramento, projeção consciente. Não, o Ingo Swann era especialista na chamada clarividência viajoura. Popularmente se conhece como visão remota, quando ele consegue colocar suas energias ou sua visão em qualquer parte do local que ele quiser. Se ele quiser visualizar o Japão, ele visualiza. Inclusive, foi feitas pesquisas com o Ingo Swann, um grande sensitivo, um grande parapsíquico, e ele viu outros planetas até. Não sei se ele vai falar disso, mas é um cara que na visão remota, na clarividência viajoura, era genuíno, autêntico, fora de série, ajudou muito a ciência e também a parte militar, aí, porque a parte americana e a parte de
de pesquisa sempre acaba desembocando nessa área, né? Então, Que eles faziam? A ideia era a seguinte, ó. No prédio do outro lado da rua tem um armário com o número 13. Dentro desse armário, na gaveta 4, tem um desenho que a gente botou lá. O que tá desenhado nessa folha de papel? O cara tinha que descobrir. Aí, a maioria das vezes eles erravam. Às vezes eles acertavam. E aí os caras estudando esse Ingo Swann, eles perceberam que quando ele acertava, ele tinha uns tiques nervosos, assim, dava umas piscadas. E eles falaram, quando ele acerta tem esse tique. Então eles fizeram uma análise das ondas cerebrais dele e descobriram o que acontecia no cérebro dele quando ele acertava. Sei. E em cima disso, eles criaram o protocolo daquilo que ficou conhecido como remote viewing, que é visão remota. é isso Que é aí. o cara conseguir, através de desenhos e de uma percepção extrasensorial, descobrir coisas que estão à distância. Então aí eles refinaram de um acerto de 20% para um acerto de 70%, por exemplo. E, por incrível que pareça, um dos caras que participaram dessa primeira fase do projeto foi ninguém menos do que o Uri Geller. É O mesmo. Uri Geller participava, Isso eu não sabia. Não sabia mesmo. Quem entortava garfo. entortava os garfos. E, inclusive, o livro, Os Homens que Encaravam Cabras, que é bem diferente do filme, o filme é uma comédia em cima de uma história real. Mas representa os personagens originais do filme, que é o Joseph McMonagall, o Major Ed Dames, o Jim Channel, né? O Jim Channel é o Jeff Bridges que faz. O Major Ed Dames é o Kevin Spacey. O Ewan McGregor faz o papel do jornalista, do John Ronson. Então, o livro começa com o jornalista entrevistando o Uri Geller. Pô, E ele falando, eu participei desse projeto mesmo, projeto Stargate. A história do Uri Geller é muito estranha, porque o Uri Geller ele era membro do exército de Israel e tá dizem... lá, mora lá. É israelense mesmo, né? Daí o nome, né, diferenciado. Ele, aí é o Ingo Swann, esse é o Ingo Swann. Tá mostrando ali o remote viewing, Isso. né, os desenhos. Ele- Tem Ele já senhor, mas na época que ele foi feito esses experimentos, ele era bem mais jovem, né? Tinha um cabelinho loirinho pro lado e tal, mas ele, inclusive, foi um artista plástico também. Ele pintou muitas telas do que ele via nas suas visões fora do planeta e outras que ele achava interessante. Foi uma pessoa singular e, para você ver, mesmo com todo esse potencial, é pouco conhecido, né? Pouco divulgado, infelizmente. tem desafios ao vivo que eles fazem, é sensacional. Que o cara acha a criança Esse era fera. perdida. O cara... fizeram um com o outro cara, que é o Joe. Inclusive, o Ingo Swann, ele previu a queda do Muro de Berlim. O pessoal falou, ô Ingo, vai lá, fala uma coisa diferente aí, dá uma... E ele falou, ó, o Muro de Berlim vai... E numa época que ele falou que ninguém cogitava, entendeu? E o tempo que ele falou, daqui tanto tempo cai o Muro de Berlim. Aconteceu. Então, é um grande sensitivo, um grande parapsíquico que esse mundo aqui já viu. Joseph McMonagall, um jornalista da BBC estava na rua e ele tinha que desenhar onde o jornalista estava. Ele desenhou perfeito a ponte, a torre, em tempo real. Então é um negócio impressionante mesmo. Ó, o Uri Geller entortando os garfos lá. Então a história do Uri Geller é muito interessante porque dizem, né, que, por exemplo, ele estava assim no quartel, aí passava um blindado, ele encostava no blindado e parava. Pô. Aí ele entrava num prédio e fazia uns negócios lá, caía a luz do prédio. Então ele fazia essas brincadeiras assim pra divertir a galera, né? Sei, tinha alguma coisa. Tinha algo estranho, né? E aí ele previu aquela situação que aconteceu em Munique, que pegaram os atletas de Israel, né? Tô Olimpíada. tomando cuidado com os termos aqui pra não dar zebra. Sim, Que infelizmente vários acabaram Que o perdendo a Spielberg vida. fez um filme também. Exato. isso. Então, o que ele fez? Ele, através, usando essas técnicas, ele visualizou isso. E ele falou pro pessoal, não mande os atletas para essa Olimpíada que vai dar problema. Os caras zombaram, zoaram ele e aconteceu. Aí ele falou, nunca mais trabalho para vocês. Nunca mais, porque vocês não acreditaram em mim. Várias Que olha o que vidas... aconteceu. Aí ele foi trabalhar pra CIA. E pro exército americano fazendo o projeto Stargate. E ele trabalhou para empresas privadas também, fazendo vários serviços de cunho parapsíquico. Então, assim, o Uri Geller participava e o major general, né, que é o general Albert Stubblebine, ele falava que o objetivo último deles era desenvolver, são habilidades assim, como essa de remote viewing, mas o topo seria matar uma cabra só olhando para ela. Ah, por isso o nome. E aí os caras perguntaram, mas vocês chegaram a esse ponto? Ele falou, chegamos. A matar? Ele falou que sim. Porra. O John Ronson no livro, que é um livro de jornalismo investigativo, né? Não é um livro de teoria da conspiração.
Inclusive o cara é cético, né? Ele vai pesquisando, falando, não acredito, acho que é mentira, esses caras são loucos. Mas ele falou que ele viu um dos caras dar um nocaute num camundongo. Ele achou até que o camundongo tinha morrido. O camundongo tava numa jaulinha, aí o cara ficou olhando pro camundongo, do nada o camundongo caiu. Porra! Caiu de barriga pra cima. Mas depois ele voltou. Ele falou, isso foi o máximo que eu vi. Eu nunca vi ninguém matando cabra olhando, não. E ele dizia também que o objetivo... Agora vamos lembrar, caso você nunca tenha ouvido falar desse assunto. O que mata não é o olhar, é a energia. Ou seja, a pessoa usa a sua própria energia de forma agressiva, de modo ofensivo, a energia de um modo de ataque. Geralmente isso é para provocar parada cardíaca na pessoa. Agora veja, a pessoa, todo mundo tem energia, mas a pessoa treinar, né, fazer um treinamento para que ela possa jogar a energia dela de forma intensa, com a intencionalidade de, né, fazer uma cabra morrer, é negativo, né? Para mim isso é super negativo, super antiético, mas é um processo que é da natureza humana. Estavam treinando por quê? Porque é processo militar, é processo processo bélico. Mas é a energia da pessoa moldada e direcionada para fazer algo negativo dessa forma. É terrível, mas é a história, né? O objetivo era os caras passarem por paredes, conseguir passar pela parede, né? E aí, então, daí o nome, os homens que encaravam cabras, que criou esse projeto Stargate, que é o primeiro batalhão da Terra. Isso tudo anos 70? Isso nos anos 70, mas o projeto continuou. Na verdade, o que aconteceu? Quando esse projeto chegou na mídia, aí eles tentaram dar uma escondida no projeto. O que eles falaram? Não, esse projeto já teve, mas a gente está encerrando porque a taxa de acerto é muito pequena. A taxa de acerto é só 20%. Aí o Joseph McMoneagle, que é eu acho, não sei se ele é sargento do exército, ele está com 80 anos já. Ele falou o seguinte, olha, não é bem assim. Por quê? A nossa taxa de acerto era 20%, isso é verdade, mas tem um porém. O que a CIA e a inteligência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não conseguia resolver, assim, os casos irresolvíveis, eles passavam pra gente, pro projeto Stargate. Ou seja, dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Ah, tá. Que é uma taxa maravilhosa, pô, não é não? Então, 20% do que não dá para resolver já está incrível, né? o que aconteceu? Eles fizeram o que no meio da inteligência chama um hangout limitado, um limited hangout. O que é isso? Quando a mídia descobre uma coisa que não deveria descobrir, eles apresentam um pedacinho do negócio e falam, não, realmente existe essa coisinha aqui, e eles escondem o resto do projeto e mudam o nome e mudam o lugar. Entendi. Antes de continuar o vídeo, eu quero te contar uma coisa em poucos segundos. Vida após a vida. Esse curso Vida Após a Vida é para Vida após a vida. Vida após a vida. É o Pra curso gente novo. dar as bases. Meu nome é Alexandre Pereira e depois de estudar centenas de casos de experiências de quase morte e de eu mesmo ter experiências fora do corpo, criei o curso chamado Vida Após a Vida. E esse curso é um guia completo para você entender o que existe além da matéria, sem mitos, sem medos, apenas a verdade. Se você sente que a vida é muito mais do que essa realidade que conhecemos, esse curso é para você. Imagine descobrir que a morte não é o fim, mas o início de algo extraordinário. Em apenas 7 aulas, eu vou te trazer um conhecimento que vai expandir a sua consciência e te dar uma nova visão da realidade, onde tudo finalmente faz sentido. E o melhor de tudo, o curso Vida Após a Vida é 100% online, gravado e acessível. Clique abaixo e garanta o seu acesso para o Vida Após a Vida. Então, o que o John Ronson falou é que o projeto continuou, principalmente foi reavivado depois do dia 11/9/2001, lá em Nova York, né, das Torres Gêmeas. Eles reativaram esse projeto. Então, dizem que esse projeto está em força total aí até hoje, já é a, sei lá, 10ª geração desses soldados paranormais aí. Mas é um projeto altamente classificado, né? Então são grupos bem restritos aí. Mas hoje a gente tem documentação disso, né? Existem... O próprio livro do John Ronson, que é Os Homens que Encaravam Cabras, é uma boa documentação. E, na verdade, isso já... Aí, fazendo o link, isso já acontecia no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, o Joseph Mengele, ele não estava brincando de serviço. Ele realmente estava ali tentando desenvolver soldados, super soldados, né? Ele tinha carta branca, tinha
cobaias à Tinha vontade, cobaia, que não tinham o menor poder de tinha decisão. orçamento à vontade. Mas isso começa na Segunda Guerra ou esse projeto da Alemanha, do exército, já estava acontecendo antes? E eu acho que ele ganha força quando o Adolfinho Bigodinho chega ao poder. O nojento, né? Sei. Eu evito até de falar o nome desse cara, pra não incentivar a galera. Não atrair coisa ruim. é. Então eu acho que foi ali que eles tiveram esse insight. Mas é claro que tem uma concepção mística dos alemães naquela época que incentiva isso. Por quê, hein? Porque principalmente do grupo dos alemães da época, o Himmler foi o cara que mais investiu nessa parte sobrenatural, espiritual. Então eles começaram a tentar justificar aquela ideia da raça superior alemã, Os arianos. revendo a história. Eles foram revendo a história, chegando, através da teosofia da Helena Blavatsky, eles chegaram até a história de Atlântida. E com a história de Atlântida, eles partiram do princípio que esses grupos arianos são descendentes de civilizações da Atlântida, que eram filhos dos deuses nórdicos, né, descendentes de Odin, de Thor, de Bor, né, desses deuses nórdicos, e são como se fossem semideuses. Eles têm um DNA divino. Sei. E por isso eles têm essas habilidades excepcionais. Então, com essa concepção mística, eles começam a tentar desenvolver essas habilidades nos soldados. Aí entra a sociedade secreta Thule, né? E o conceito do Vril. O Vril é essa energia espiritual que pode ser mobilizada para fazer com que os alemães se tornem invencíveis. Principalmente se eles tivessem acesso a determinadas relíquias sagradas. Entre elas, a lança de Longino, aquela que teria perfurado a lateral de Cristo, né? Que foi a primeira coisa que o Hitler tomou quando ele invadiu a Áustria. Ele foi no principal museu da Áustria e tomou essa lança, né? Porque eles tinham uma concepção que o Terceiro Reich seria a consequência do Império Romano, evoluiu para o Sacro Império Romano Germânico e dali eles restaurariam como se fosse um novo Império Romano, um terceiro Império Romano, por isso que é o terceiro reinado, né, Terceiro Reich, através principalmente das relíquias da coroa e a lança de Longino. Ele achava que se ele tivesse as duas relíquias, ele seria invencível e ia criar um reino de 1000 anos. Que nem a gente vê no filme do Indiana Jones, os caras foram atrás também da arca. Exatamente isso. Você vê, eles tinham uma ideia de energia, mas uma ideia equivocada. Achavam que objetos, por ter alto poder de energia, tornariam eles invencíveis, quando na verdade é justamente o oposto. É você trabalhando aquilo dentro do próprio indivíduo que vai fazer com que ele tenha força. No caso ali dos homens, né, que encaravam cabras, é justamente o quê? O treinamento energético individual que fazia uma pessoa ficar potente para fazer diversas ações. Como ela poderia, por exemplo, fazer energização para curar os outros, para ser algo terapêutico, para aliviar dores, curar mais rápido. Tudo isso é possível ser feito com energia. A energia encara tudo isso. Mas em vez de algo nesse sentido, o que optaram? Né? Por usar a energia de modo negativo. Mas como a energia é moldada ou ela pode ser reeducada de acordo com a intenção do indivíduo, isso é um processo pessoal. Quer dizer que se eu achar uma arca da aliança, se eu achar uma lança, isso vai me tornar poderoso? Vai fazer um exército invencível? Isso já parte, né, de uma ideia que começa certa, que é o processo da energia, e descamba para um negócio completamente sem sentido. Não tem fundamento nenhum. Aquela energia vai o quê? Vai blindar os seus soldados de bala? Não vai. Então é mais um processo aí ilusório, fantasioso, do que propriamente algo real, né? Isso está documentado no livro do Sidney Kirkpatrick, que é As Relíquias Sagradas de Hitler. Aí eu tive que falar o nome, né? Esse livro é sensacional, todo baseado em documentação histórica, e ele começa... O autor disse que é um true crime da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começa com um alemão naturalizado americano, que é o Walter Horn, né? Que acho que é um tenente-coronel, que recebeu do general Patton, que foi um general muito famoso da Segunda Guerra, recebeu a missão de resgatar as relíquias sagradas que estavam com Hitler no final da Segunda Guerra. Então ainda estava rolando a Segunda Guerra, estava no final, e esse cara foi com um pelotão. Esse cara era oficial de inteligência do exército americano, um alemão, falava alemão fluentemente, né? Estudou na Alemanha e tudo, naturalizado americano. Ele foi de volta à Alemanha num pelotão de inteligência de operação especial,
para resgatar essas relíquias. O problema é que quando ele chegou no bunker do Hitler lá, não tava a lança nem a coroa que eles estavam procurando. E sumiu ou já foi devolvido? Até hoje. Eu não sei exatamente onde é que tá, porque eu não me lembro desse detalhe no livro, mas ele mostra uma réplica, e é interessante ter uma entrevista com o Kirkpatrick, que é o autor, ele fala, tô com uma réplica da lança, essa réplica foi usada no Constantine, no filme. É mesmo? Olha que interessante, né? Fazer uma conexão com... Ah, sim, no começo do filme Constantine tem justamente uma lança que mostra, mas é legal. Que hora que eles usam lá? Eu não me lembro, Também cara. não Fiquei lembro tentando daí. lembrar a hora que isso entra na jogada lá, mas... Começo do filme, é só olhar. O cara pega a lança, fica entrando em um transe paranormal, parapsíquico, e sai fazendo um monte de barbaridade lá. Constantine é do malucão lá do Watchmen também, né? Como é que é o nome O dele? Alan Moore? Alan Moore. É dele, Eu né? acho que não foi ele que... Não sei se ele criou. Ele chegou a Pode dar um ser, espetáculo ali, pode né? ser. Que era baseado no Sting, né? O visual do Sting. Sim. Que é uma obra interessante pra caramba também, né? É. Talvez ele tenha criado no Monstro do Pântano, deve ter aparecido. Sim. Mas pode ser. Então, esse Walter Horner é o Indiana Jones, pô. É esse cara que tá em busca das relíquias pra tomar de volta dos alemães. Então, realmente, eles estavam atrás, inclusive, da Arca da Aliança, igual você falou. E eu fiquei impressionado, porque eu fui criado assistindo Indiana Jones, né, meu irmão? Aí Sim. eu, marmanjo já, O cabelo cálice, branco, falei, caraca, tem fundo de verdade isso aí, mano. Santo Graal. O Graal, eles estão... O Himmler, principalmente, era ficcionado pelo Graal e pela Arca. Esses caras aí estavam realmente buscando isso. Porque eles acreditavam que ia liberar um poder de Deus, o que era? Eles com essas relíquias, eles conseguiriam mobilizar esse vril, que seria... Eles poderiam criar uma arma de destruição em massa. E talvez isso tenha dado uma vantagem competitiva bélica para os Estados Unidos, porque enquanto os Estados Unidos estavam fazendo o projeto Manhattan, criando a bomba atômica, eles estavam investindo mais nessa parte mística e na questão mais antigravidade eletromagnética. Ah, é? É. Então aí... Que acabou não dando em nada. Dizem que eles desenvolveram uma espécie de... como se fosse um OVNI, né? É um disco Que é voador. o The Bell, né? Que é o sino, que era de antigravidade, mas aquilo perto da bomba atômica, né? Não tinha tanta força. E também que os alemães acabaram sendo esmagados de um lado pela Rússia, do outro pelos americanos e os aliados, né? Não deu tempo deles desenvolverem. Mas a grande questão é que no livro do Kirkpatrick ele mostra que eles tentaram fazer o terceiro Reich, mas deixaram tudo pronto para o quarto Reich. Então, algumas dessas relíquias e alguns desses projetos, eles transferiram, por exemplo, para a América do Sul e continuaram continuaram esse projeto na Argentina, por exemplo, no Uruguai, né? Ah, é? E no Brasil também, porque o Joseph Mengele oficialmente morreu aqui no Brasil, né? Verdade. Dizem que não, né? Que ele tá vivo até hoje. Só que é muito difícil de reconhecer, porque ele é muito gordo, um cara que pesa mais de 100 quilos. Então a fisionomia dele estaria diferente. Mas o cara estaria com mais de 120 anos, eu acho, né? Não me lembro exatamente. Mas dizem que tem uma conspiração que ele não morreu afogado em Santos, não, né? Como a história oficial diz. Tem até um livro meio exótico aí de que o Hitler tinha morrido aqui no Brasil, né? Que tiraram até uma foto dele, Sério? velhinho. Tinha essa teoria? Tem essa teoria. Tem até as fotos dele, velhinho com a esposa brasileira. Mano. Nas teorias muito doidas, né? Mas assim, essa vi. parte de que eles estavam buscando as relíquias e realmente queriam achar a Arca da Aliança, e o Hitler acreditava que com a lança ele seria invencível, está muito bem documentado no livro As Relíquias Sagradas de Hitler. Sim. E eles tinham realmente essa visão mística de que eles são descendentes dos deuses. Aí eu... Quem seria o cara? Ah. É meio... A pesquisa é interessante, assim, eu não parei para destrinchar, mas parece ser bem documentado, mas é surreal, né? Surreal imaginar isso aí, né? Não. Parece o Marquito. Marquito, né? Mas essa busca do ocultismo era uma coisa pessoal também do Hitler? Ele pessoal também. Ele tinha essa... Por que ele tinha essa fixação? Ele tinha uma religião, alguma coisa? Então, eles tinham essa ideia Ele era católico, ok? Católico. das religiões nórdicas tradicionais, né? Então eles achavam realmente que eles eram descendentes dos povos, eles chamam de Lemúria, né? Que eram os lemurianos lá da Atlântida, e que eles são os herdeiros dessa raça de semideuses que governavam o planeta Terra antes do cataclisma, né? Ou o evento que aconteceu que afundou a Atlântida, né? Olha, muito legal o episódio. E assim, uma coisa que eu queria falar sobre os sensitivos, o próprio Uri Geller, que é o seguinte. A hipótese que há
a mais aceita e que eu concordo, é que muitos desses sensitivos, quando utilizam suas capacidades para questões ou para situações negativas, que eles acabam perdendo as suas capacidades com o passar dos anos. E tem vários exemplos notórios disso. O próprio Uri Geller, alguns falam assim, mas eram materiais fraudados, né? Isso daí vários mentalistas, quer dizer, vários ilusionistas mágicos fazem o mesmo. Eu concordo, mas tem muito relato do Uri Geller que não dá para você dizer que ele era só um mágico. Ele ajudou certas empresas a achar petróleo, achar pedra preciosa, tudo em cima do avião usando as energias dele, entendeu? Então ele não era um mero farsante, um mero mágico. A minha hipótese é que ele era alguém genuíno, mas que começou a descambar. Por quê? Por lado, né, comercial, militar, tarará, tarará, e foi perdendo tempo e começou a usar o quê? Aí sim, ele começou a usar mágica, truque, para poder se manter naquilo que ele havia. Então, como é que ele vai admitir que ele perdeu? O ego é muito grande, né? As questões comerciais também. Então, ele começa a realmente virar um mágico, fraudar. Então, tem muitos sensitivos que passam por isso. E tem duas origens. Eles perderam as capacidades ou de modo pessoal, inconscientemente, eles mesmos acabaram se bloqueando, tipo, olha, sei que eu estou errando, é melhor eu parar do que continuar fazendo, criando rabo preso, né, ou entre prisão kármica com outras pessoas por causa disso. Ou os próprios amparadores, quer dizer, os guias, mentores, benfeitores extrafísicos, que de uma forma ou outra acabaram também bloqueando a pessoa para que ela não fizesse isso. Mas veja, um amparador faz isso, né, com qualquer pessoa. Mas é que nem eu sempre dou o exemplo de uma criança com uma faca. Se for uma pessoa adulta com maturidade, ela pode pegar aquela faca, fazer um alimento, usar para ser um instrumento, uma ferramenta, tal. Uma criança com faca se corta os outros. É melhor para o adulto tirar a faca, o canivete da mão da criança e falar, você não tem maturidade para isso ainda. É a mesma coisa. O parapsiquismo, quer dizer, a sensitividade, a mediunidade, quando a pessoa não tem maturidade, é melhor, às vezes, dos males o menor, o amparador chegar e falar, vamos bloquear você, porque nesse momento aqui você só está, né, fazendo mal para si e para os outros. Só está dando problema, vamos tirar de você. Só que aí a pessoa não aceita aquilo e começa a fraudar. Então, o próprio Ingu Swan, ele ficou muito pouco tempo envolvido com isso. Ele, pelo contrário, ele dedicou até muito mais a pesquisas científicas, muito mais do que militares. Na década de 80 ele foi muito forte nisso. E, enfim, era alguém aberto, positivo, ele não tinha nenhuma ideia, nenhuma conotação a princípio maior. Tanto que ele continuou a vida toda tendo o parapsiquismo que ele teve. Então você veja, não há nada lúdico nisso, não é uma brincadeira. Não, eu vou pegar meu parapsiquismo. Imagina se o Wilson pega a visão remota, a clarividência viajoura dele, para ficar espionando lá a vizinha com o namorado, ou para ficar invadindo a intimidade dos outros, fazer só para uso infantil, sabe, de modo imaturo. Chega uma hora que, peraí, para que eu vou ter essa capacidade? Para ficar usando isso de forma egocêntrica, zombeteira, de modo completamente, sabe, disfuncional? Não. Portanto, se você quer desenvolver a sua sensitividade, sua mediunidade ou parapsiquismo, é importante você entender que a maturidade e a responsabilidade caminham de mãos dadas. Algumas pessoas mal intencionadas podem desenvolver essas capacidades? Sim, podem. Esse é o ponto. Nenhum fenômeno parapsíquico, quer dizer, clarividência, telepatia, nenhum desses fenômenos extrasensoriais, eles são positivos. Eles são neutros. Se você vai usar como uma ferramenta de evolução para se ajudar e ajudar os outros, ou se vai ser uma arma para combater alguém, para fazer o mal para os demais, ele pode ser utilizado. São fenômenos neutros. Agora, obviamente, se você fizer mau uso, isso vai dar na sua cabeça lá na frente. Você vai se dar mal, você vai ser bloqueado, você vai perder a habilidade, vai ficar com um monte de débito kármico, sabe? Outra coisa, como é que você vai desenvolver isso em outras vidas? Vai ficar aquele ranço do tipo, olha, parece que isso aqui não é bom, já tive problema com isso. Então é uma série de questões, de problemas que você vai ter nessa vida e em outras futuras. Por quê? Porque foi imaturo com isso.
Então, não é nada lúdico, não é brincadeira. Quando eu falo de sair do corpo, até o próprio curso lá que vai ter, que eu vou lançar de experiência fora do corpo, não é pra você brincar, eu quero ver onde é que tá minha namorada quando estiver longe de mim, eu quero espionar não sei quem. Gente, isso é tolice, não funciona assim. Você pode aprender a sair do corpo para ter vários benefícios, mas quando você usa de forma mal intencionada, não adianta, isso vai se voltar contra você. E eu acho, sinceramente, falta de inteligência evolutiva, ou em outras palavras, eu acho uma baita de uma burrice você fazer algo que vai te prejudicar. Entende? Tem gente que não tá nem aí, tem gente que não tá nem para nada, né? Mas se você tem um mínimo de bom senso, você vai ver que se dá para se desenvolver e fazer muita coisa positiva. Agora, também dá para fazer o oposto. Então, tudo é uma questão de maturidade, de discernimento, de saber fazer escolhas mais sensatas. Você imagina trabalhar suas energias, dominar o seu poder interno para fazer o quê? Para matar animais? Ele até não citou, mas tem uma russa chamada Nina Kulagina. Também fizeram experimentos assim, que tinham se não me engano foi um rato, não, era um sapo. Tinha um sapo na frente dela e falaram, ó, vai, mata ele, faz da parada cardíaca. Que ela com energia, estendeu as mãos, começou a jogar energia pro sapo, o sapo teve parada cardíaca, morreu. E aí? Você pode pegar a sua energia, aprender a dominar, aprender a canalizar, a energizar para um doente e falar, ó, vamos melhorar esse doente, vamos dar mais vitalidade para ele. Vamos fazer o sistema orgânico dele reagir melhor ao medicamento. Você pode? Pode. A pessoa está com dor de cabeça. Eu já fiz muito isso no meu trabalho, hoje não faço mais, mas antigamente, quando eu vivia no Mato Grosso do Sul, a pessoa via com dor de cabeça, eu fazia energização na cabeça das pessoas para passar a dor de cabeça. Muitos melhoravam, assim, drasticamente. Teve gente que ficou até assustado, falou, como assim? Como é que você com as mãos ele na minha cabeça tirou, sumiu? Como é que é isso, né? Então tudo é um processo que você pode dominar a energia. Agora, esse lance de querer dominar os outros, né? Uma energia que vai te dar uma arma de destruição em massa, besteira, né? Eu acho tolice trabalhar a energia para fazer qualquer fim assim de ataque. Mas a natureza humana é isso. Mas e você? Já ouviu falar de energia? Já tinha ouvido falar sobre esses assuntos aqui? Já sabia que todo esse potencial que é neutro já tinha sido utilizado por estados, países com fins de ataque, de combate e para tentar vencer guerras? Coloca nos comentários aqui. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo relevante que vai poder te ajudar demais. E também curta para poder ajudar o nosso trabalho. Lembrou de alguém durante o vídeo? Manda esse link aqui para a pessoa, para aquele grupo. Pode ser muito significativo para eles. Então é isso. Eu sou Alexandre Pereira, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos. As melhores energias para você. Até a próxima. Valeu.